Olá, eu sou a professora Bárbara Guimarães e eu vou estar com vocês hoje para tratar de um assunto ligado à Lei Geral de Proteção de Dados, ao consentimento e à legítima expectativa do titular de dados. Para começar, já quero abrir aqui meu slide para dividir com vocês, para a gente não perder tempo. Vamos lá. Acredito que vocês já estejam vendo o meu slide, deixa eu só aumentar a apresentação. Opa! Então, o tema de hoje é consentimento e a legítima expectativa do titular de dados. Consentimento, para quem não sabe, nunca nem viu a Lei Geral de Proteção de Dados, o conceito de consentimento está previsto no artigo 5º, inciso 12 da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018. Eu acho importante que você leia, apesar de eu ter trago aqui essas leis, os artigos, é importante ter sempre a leizinha ali do lado, guardadinha, para qualquer dúvida a gente pesquisar, tá? Mas vamos lá. Artigo 5º. O artigo 5º consentimento, ele fala que é uma manifestação livre, informada e inequívoca, pelo qual o titular de dados concorda com o tratamento do dado pessoal dentro da finalidade determinada. Então, a gente já vai chegar nesse ponto, o consentimento do titular é única e exclusivamente para aquela finalidade que ele consentiu, que ele deu o seu assente. Mas, Bárbara, então quer dizer que as empresas não podem tratar meu dado, salvo se eu consentir? Calma, no direito tudo depende. Você aí pode não ser do direito, então vamos com calma. Não, o artigo 7º, inciso 1º, é só a primeira base legal para o tratamento de dados, né, que legitima, uma das hipóteses que legitima o tratamento de dados. O artigo 7º eu não trouxe aqui, mas ele existe outras bases legais, como, por exemplo, uma obrigação legal. Tudo bem? Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º dessa lei deve ser escrito ou por meio que demonstre a manifestação do titular. Significa dizer que eu não posso falar que ele não disse nada, se ele não se opôs, entendo que ele consentiu com a utilização daqueles dados. Não. Muito pelo contrário, tem que ser expresso. Não pode ser um consentimento tácito. Ele não falou, então ele está dando ok? Não, quem cala consente? Não, ao contrário. Não necessariamente precisa ser escrito, mas tem que ser de forma expressa, né? Você tem que demonstrar verdadeiramente aquela vontade do titular de dados consentir com a utilização daqueles dados, dados pessoais, sensíveis ou não, tá? Então, aqui a gente vai entrar agora uma parte mais prática, para tentar facilitar um pouco o entendimento sobre isso. Então, a gente tem ali em cima, consentimento. Consentimento é o quê? É uma manifestação de vontade. Então, eu estou demonstrando uma vontade minha, titular de dados, tá? Tem que ser uma vontade livre, informada e inequívoca. Isso a gente já viu lá no artigo 5º, inciso 12, tudo bem? Mas, Bárbara, o que é livre, o que é informado e o que é inequívoco? Nós vamos ver logo. Um. Consentimento, manifestação de vontade livre, é sem vício, ele não pode, e aí sem vício, onde que vai estar isso, Bárbara? Aqui, ó, artigo 8º, parágrafo 3º, vai estar o material aqui, eu vou pedir para disponibilizarem para vocês, mas lembre-se, sempre tem a lei do lado, porque as atualizações legislativas a gente não consegue acompanhar, na gravação de hoje, o artigo 8º, parágrafo 3º está nesses moldes, mas pode mudar. Então, a manifestação livre, ela não pode ter nenhum vício. Bárbara, o que é vício? A gente vai se socorrer agora, então, do que? Do Código Civil. Lembrando que, apesar da Lei Geral de Proteção de Dados ser uma lei especial, ela não afasta as outras leis, ao contrário, elas se complementam. Se você não me segue no Instagram, me segue, @doutora.lgpd, e eu falo exatamente sobre isso. As leis não se repelem, elas se atraem, elas se completam. E nesse caso, a gente vai fazer a utilização do quê? De uma outra lei que não é especial, que é o quê? O nosso Código Civil, que é uma lei geral. Então, quais são os vícios que o consentimento não pode ter? A pessoa não pode consentir mediante erro, desconhecer a realidade, ela não pode ter a sua vontade, né? O seu consentimento não pode ser dado de uma forma que ele tenha sido enganado para aquilo. Então, eu, que vou fazer a coleta dos dados, falo para o titular, olha, eu vou usar os seus dados para X, Y, Z. Só que quando eu tenho a posse deles, quando eu já estou com os seus dados coletados, eu simplesmente faço o que eu quiser com eles. Não, isso não pode acontecer, tá? Isso é um vício. Se é um vício, não é livre. Se não é livre, não houve uma manifestação de vontade. Tudo bem?
O titular de dados não pode consentir com a utilização dos seus dados mediante coação, artigo 151, fundado temor e dano iminente para si ou para terceiro. Lesão, o titular de dados ele vai consentir por uma real necessidade, então, eu preciso utilizar tal aplicativo. Eu não concordo com as políticas de privacidade deles, eu não concordo com os termos dele, mas, eu preciso tanto usar, eu vou lá e, consento. É aquele tudo ou nada, né? Faz ou não faz, ou pega para levar, para levar você tem que consentir. Então, não pode acontecer esse tipo de situação. E a própria inexperiência. E aqui, inexperiência, a gente vai entrar daqui a pouco com a parte de finalidades, que tem que ser adequado, tem que ser claro. A pessoa tem que entender o porquê ela precisa dar aquele consentimento. Mas Bárbara, lê lá. Então, mas eu leio lá. Se sou eu, Bárbara, que sou advogada e faço uma política de privacidade, eu tenho que tomar muito cuidado, e eu não estou falando só de mim, estou falando dos advogados em si. Eu tenho que tomar muito cuidado porque a pessoa que está do outro lado não necessariamente tem conhecimento jurídico. Como a gente diz, a própria pós-graduação aqui do Legale não é feita de LGPD, não é feita apenas por pessoas, por advogados. Tem pessoal do TI, tem pessoal do RH, não necessariamente essas pessoas têm conhecimento jurídico, ok? Elas podem ler, entender e ter até o consentimento, mas via de regra não. Então, eu não posso falar de uma forma que a pessoa não entenda e ela fala assim, eu não entendi mesmo, então vou dar o meu ok. Eu não posso deixar ela, né? Lógico que o advogado vai se impor, vai explicar, esse é o nosso papel também. Mas eu não vou deixar a pessoa, dependente de mim, eu preciso de um advogado para entender. Já pensou se cada vez que você for baixar um aplicativo no seu celular, um TikTok da vida que seja, um Facebook, um Instagram, eu tenho que pedir para um advogado a política de privacidade? Não, tem que ser simples, né? Eu tenho que entender. Eu tenho que entender quais são os riscos que eu estou sofrendo consentindo com a utilização daquele dado. Estado de perigo também. Artigo 156 do Código Civil é um vício, tá? Então, aqui é o artigo 8º, parágrafo 3º, eu vou pular essa parte da lei, que a gente já está explicando, mas é muito bom que seja feita a leitura. Então, vamos lá. Outro consentimento, né? O consentimento é uma manifestação, a gente já viu que ela é livre, agora nós estamos vendo que ela é informada. E ela é informada, onde que está escrito isso? Artigo 9º da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando ele fala que ela é informada, ela tem que ser clara. Mas, Bárbara, como assim clara? Tem que ser de fácil entendimento. Eu não acabei de falar que não necessariamente o titular de dados é um jurista, é um advogado? Então, todo mundo tem que entender. Bárbara, meu cliente que lute, meu cliente que entenda. Aí você que lute com a NPD quando ela vier para fiscalizar a sua empresa. Então, temos que tomar muito cuidado, tá? Tem que ser um consentimento dado de forma adequada. Está sendo informado de qual é a finalidade do que ele vai ter que dar o consentimento. Mas tem que ser de forma adequada. Para que eu quero os seus dados? Para que eu quero os seus dados? Respeito o princípio da transparência. Eu tenho que entender o porquê que ele está querendo aquela coleta de dados. Ele vai fazer o que com aquilo? Por que eu preciso consentir? Por que eu simplesmente não posso seguir a vida aqui sem precisar dar nenhum aceite? Ele necessariamente precisa de algum dado meu para fazer aquela plataforma andar, para aquele serviço funcionar, para ser entregue o produto? De fato, eu preciso daquilo? E outra coisa, tem que ser em português. Nós estamos falando de Brasil. Bárbara, mas a empresa, ela faz tratamento, ela faz, via de regra, ela trata com empresas internacionais, tá tudo bem? Tá tudo bem. Só que no Brasil a gente fala o quê? Português. A nossa língua pátria é português. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhava no Procon até um tempinho atrás, trabalhava na faculdade Unimes e eu era realocada para o Procon, né? De uma unidade de atendimento avançado. Uma pessoa veio fazer uma reclamação de uma empresa, presta serviços no Brasil, aufere lucro no Brasil, apesar das cobranças serem feitas em dólar, mas o site é todo em português. Então, o que eu estou mostrando para a NPD? Olha, eu tenho interesse no teu país em oferir lucro. Então, eu estou oferecendo produto e meu site está em português. Eu recebo em real ou em dólar. E tá tudo bem. Só que essa pessoa teve um problema com a empresa. Nós fomos comunicar à empresa sobre esse problema. Quando eu fui ler a política de privacidade e os termos de uso, todos em inglês. Bárbara, pelo amor de Deus, gente, meu inglês é
eu não vou falar que é zero, porque não é zero, mas não é bom. Então, eu tive dificuldade de entender o que estava ali. Imagina aquela pessoa que não sabe nada, nada de nada de nada do inglês. Não. Eu, como titular dos dados, tudo bem que ali eu estava representando o titular de dados, mas eu, como titular de dados, eu tenho que bater o olho e eu tenho que entender exatamente o que está escrito. Não precisa ter juridiquês. Não é hora de tratar. Ai, eu preciso falar, mostrar o meu saber notório jurídico. Não é hora. Eu tenho que mostrar para todo mundo. Desde o rapazinho que vende pão na padaria até um CEO de uma grande empresa internacional, ele precisa entender o que está escrito ali. Não pode haver esse tipo de discriminação. Ora, se você tem conhecimento, você entende. Se você não tem conhecimento, sinto muito, dá o teu aceite aí e você que lute com as consequências que você vai sofrer. Tudo bem? Tem que ser ostensivo. O que é ostensivo? É pular na cara do consumidor, que nem agora que eu mostrei aqui. Pula na cara. Antigamente, as políticas de privacidade, políticas de cookies, ela vinha sempre na barrinha, né? Hoje, via de regra, quando você vai entrar num site pelo computador, ela sobe, normalmente quando é site de informação, né? Ele sobe até lá em cima, você consegue ver o cabeçalho da notícia e fala assim, ó, se você quiser continuar lendo, lê a nossa política de privacidade. Não necessariamente, na verdade, não significa dizer que a pessoa que consentiu, ela leu aqueles termos de uso. Tudo bem? Não significa. O que é perigoso. E mais aí, a gente entra numa questão cultural. Nós hoje estamos começando a crescer com essa cultura da proteção de dados. Antes, vida que segue. Vida que segue. Vai dando os dados, eu não sei para que serve, o que vão fazer com os meus dados. Hoje já está mais em pauta isso, as pessoas têm tomado mais cuidado. Mas você dar o seu assento, rolar até o final da página e colocar que sim, não significa dizer que o titular de dados de fato leu aquilo, tá? Tem que ser de fácil percepção, rápida percepção. Então, se eu faço um contrato, o professor Aqualo, Fernando Aqualo, ele é aqui da LGPD, da Legale, desculpa, ele fala até, né, no contrato, abre uma caixinha. Tá toda lá, tá tudo escrito no contrato. Quando chega na parte do consentimento, olha, eu preciso dos seus dados, abre uma caixinha, deixa em negrito, caixa alta, letra grande, para que a pessoa tenha, né, chame a atenção ali dela o tempo todo, que aquilo ali é importante, que ele precisa olhar, né, dispensar um pouquinho mais de tempo. Então, tem que ser de fácil percepção. Ele é informado. Por que tem que ser informado? Ele tem que entender qual é a finalidade do tratamento daqueles dados, para que eu quero aqueles dados, o que eu vou fazer com ele, para quem eu vou passar isso aqui. Até aqui embaixo tem outros, ó. Qual é o tempo de tratamento daquele que eu vou coletar os seus dados? Qual é o tempo que eu vou ficar tratando? Então, assim, meu contrato demanda vai perdurar 2 anos. Então, olha, eu vou tratar os seus dados durante esses 2 anos. Ao final desses 2 anos, eu vou excluir os seus dados. Ou então, não, eu vou continuar usando os seus dados e você está me consentindo. E eu vou utilizar da forma que ele é, como dado pessoal, tá? Eu consigo ligar aquele dado a uma pessoa determinada. Ou então, olha, eu não vou excluir os seus dados, mas eu vou anonimizar. Então, eu não vou conseguir mais chegar em você. Então, ele deixa de ser um dado pessoal. Ele vira um dado, tá? Então, eu não consigo mais ligar aquele dado que você me consentiu o uso com a sua pessoa. Mas eu vou continuar com seus dados, tá? Por quê? Porque para mim é bom, eu preciso de estatística, eu preciso demonstrar para o público lá fora, empresas, eu preciso fazer prova social, né? Então eu preciso mostrar, olha, eu tive X clientes do sexo feminino e eles compraram esse produto e em X tempo eles passaram de X a Y. Então, mas isso tem que ser informado, tem que estar claro, tem que estar demonstrada a finalidade do meu tratamento de dados, tá? Eu tenho que mostrar que a duração do tratamento, então, se são 2 anos, se há de eterno, mas se for ad eterno, que forma que vai ser tratado esse ad eterno, né? Se como dado pessoal, se como dado anonimizado, eu preciso saber quem é o controlador, eu preciso ter o nome de quem é o controlador, eu preciso saber quem trata dos meus dados. Eu preciso saber com quem é compartilhado esses dados. Ele vai ficar dentro de uma empresa, fechadinho lá nos arquivos dele, ou não. Para contratar um serviço, por exemplo, a pós-graduação do Legal, eles têm uma plataforma. Então, esse dado, provavelmente, ele é compartilhado para essa empresa dessa plataforma, para que eles me deem o quê? Me deem o acesso para o curso. Ai, Bárbara, eu não vou consentir, então, que a pessoa utilize os meus dados para isso. Então, você não vai ter acesso ao curso. A gente já vai chegar lá. Isso é legítimo interesse. Segura. Responsabilidade do agente.
Eu preciso falar assim, quem está mexendo com o quê, quem se responsabiliza em fazer o quê. Precisa estar descrito os meus direitos, os seus direitos, não os nossos direitos como titular de dados. O artigo 18 da lei, eu também trouxe aqui no slide, mas a gente vai passar, ele fala de diversos direitos que o titular de dados tem, e ele tem que ter conhecimento daquilo. Lembra, nem todos nós somos juristas, nem todos nós somos advogados, nem todos nós sabemos que eu tenho que jogar no Google LGPD Planalto e puxar a lei atualizada lá. Então, assim, não preciso colocar a lei do jeito que ela vem, né? Vem nos artigos, aquela juridiquês, aquela coisa maçante, eu ia usar outra palavra. Mas eu tenho que deixar claro para o titular, olha, titular, você tem direito a pedir acesso às suas informações sempre que você precisar. Você tem direito de saber com quem a gente está compartilhando os seus dados. Você tem direito de saber quais são os tratamentos feitos. Você pode pedir retificação de dados. Ai, a gente errou? Então, por favor, peça sua retificação de dados. Ah, olha, você não quer mais que a gente trate seus dados dentro das hipóteses legais, abre esse parênteses, dentro das hipóteses legais, né, das hipóteses possíveis, pedir a exclusão daquele tratamento de dados, tá? Tem que ser fácil, não pode ser oneroso para o titular. Então, eu tenho que ter um e-mail, por exemplo, eu tenho que ter um e-mail, o nome do controlador de dados, para quem que eu vou me dirigir, né? Para o encarregado de dados, né? O DPO, como se fala na legislação da União Europeia, na GDPR, eu preciso saber quem é, para quem que eu vou pedir. Não tenho que ficar ligando para um site, para um saque 2 horas lá. Eu preciso falar para pedir o cancelamento do meu tratamento de dados. Eu tenho que ser certeira, então me dá um e-mail, me dá um telefone direto que eu posso falar com essa pessoa. Isso tem que estar de forma ostensiva, tem que ser informado para o titular de dados. Aqui eu estou passando, porque são só as leis, né, os artigos de lei. E aí a gente chega na legítima expectativa do titular de dados. Então, quando o titular de dados ele consente com o tratamento de dados dado pelaquela empresa, o que acontece? Ele tem uma expectativa. Ele está esperando alguma coisa dali. E ele está esperando só aquela coisa. Então, é o que a gente fala. Eu vou trazer um exemplo do professor Fernando Aqualo, que ele deu, acho que na primeira ou na segunda aula dele na pós-graduação aqui do Legal de Lei Geral de Proteção de Dados. Ele estava contando que um cliente dele, ele foi comprar os remédios da irmã que tinha câncer. E ele sempre dava o CPF dele, né? Esse negócio de nota paulista, enfim, aqui em São Paulo, não sei nos outros estados, em São Paulo você tem a nota paulista, você dá seu CPF na nota e eles reavêm depois um valor X para você, retornam um valor X dos impostos, de tempos em tempos, e, enfim. Ele fazia isso, até porque para ter uns descontos, enfim, naquela farmácia. E aí, quando ele foi refazer, né, foi revalidar o seguro e o convênio deles, as empresas falaram, olha, a gente não tem interesse em continuar a relação contratual com você. Aí ele falou, como assim? Tava tudo tão bem? Tá tudo pago? O que aconteceu? Não, porque você escondeu da gente que você tem câncer, que você já tem uma doença pré-existente. Então, para mim, isso é custoso para minha empresa. Então, eu também tenho interesse de não continuar com o contrato, não permanecer nessa relação jurídica. Aí ele se ligou. Isso tudo é um exemplo que o professor trouxe da vida real, caso real do escritório dele. E aí o cara se ligou. Ele falou: não, peraí, mas esses remédios são da minha irmã. Ela que tem câncer. Só tô comprando pra ela, porque pra mim é mais fácil, ela não pode sair de casa, enfim, pra facilitar a vida dela, eu tô comprando. Aí o que foi dito? Ah, então tá. Mas é porque na hora que você consentiu o seu dado pro desconto, eu seguradora, eu convênio médico, eu recebi. Eu comprei esse banco, ou eles compartilharam comigo, enfim. Era essa a legítima expectativa do titular de dados? Não. Qual foi a legítima expectativa dele ali? Ter desconto. Olha que perigo. Olha que perigo. E aí, quando ele deu o consentimento dele lá atrás, ele provavelmente não foi questionado dessa forma. Se você já deu seu CPF numa farmácia, você com certeza não foi questionado dessa forma. Olha, eu preciso do seu CPF, RG, endereço e nome e telefone, porque eu vou pegar os seus dados, não é só para aqui, ó, não é só para te dar desconto, não, eu vou compartilhar com os convênios médicos, porque eles estão me pagando, sabe? Eu vou compartilhar com seguradoras de vida, porque eu vou oferir algum tipo de lucro. Epa, epa, calma. Eu só tô dando os meus dados para ganhar desconto. Eu não fui informado. Olha lá. Olha o consentimento. Não foi um consentimento informado. Ele já não respeitou a Lei Geral de Proteção de Dados.
Tudo bem? Eu queria deixar aqui um adendo que a minha cunhada foi numa farmácia aqui em São Paulo e eles pediram, olha, você quer desconto? Quero desconto. Então eu preciso dos seus dados. Mas antes disso, eu preciso que você coloque a sua digital aqui para dar como se fosse um aceite. E ela deu. Quando ela me falou, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, eles além de captarem os seus dados pessoais, eles pegaram mais um, que são as suas digitais, os dados biométricos. Então, identificação civil para quem já estudou, para quem não estudou. E eu fiquei de cara, porque eu falei assim, gente, não vai parar nunca isso. Falei para ela, explicaram para você o que que eles, para que eles queriam esses dados? Se era só para te dar um dado, só para te dar o desconto? Não, eu falei, meu Deus, eles captaram mais um dado e eles continuaram não me informando o porquê eles estão compartilhando, porquê eles estão coletando aqueles dados, quais são os tratamentos que eles vão dar para aqueles dados. Então, enfim, voltando ao exemplo da farmácia, a legítima expectativa daquele cliente não era o quê? Era dou o meu dado para receber desconto. Essa era a minha expectativa. Tudo bem? Mas aí, quando eu dou o meu consentimento, o consentimento, a gente vai chegar num próximo slide um pouco mais desenhadinho, para facilitar. Esse consentimento ele é ligado a uma finalidade, certo? Essa finalidade é ligada à minha legítima expectativa, e a minha expectativa ela tem que ser seguida na sua integralidade, na forma contextual, né, no contexto da história, a minha expectativa tem que ser respeitada integralmente. E aí nós vamos aqui para o lado. Vamos para o próximo slide. Aqui tem bastante coisa, mas não sei se vocês estão vendo minha seta, eu vou tentar ir com a minha setinha aqui. A finalidade. A finalidade do tratamento daquele dado tem que ser informada para o titular, para que ele possa me dar o quê? Possa me dar o consentimento dele. Então, a finalidade, de forma transparente, eu tenho que explicar, olha, eu estou captando, eu estou coletando, eu estou armazenando, arquivando, eu vou utilizar esses dados. E aí, aqui eu quero fazer um parênteses. Ai, Bárbara, o que é tratamento de dados? Me veio tanta coisa na cabeça. Artigo 5º, inciso 10, ele fala o que são tratamentos de dados. Lá é só um rol meramente exemplificativo, tá? Eles tentaram, o legislador tentou trazer todas as formas, mas podem existir outras formas de tratamento que ali não estejam. Então, aí a gente volta. Então, na finalidade, de forma transparente, quais são os dados, quais são os tratamentos que eu vou dar para aqueles dados, por quanto tempo, quem vai ter acesso, como vai ter o acesso, na hora que acabar, eu vou continuar com esses dados, não vou, eu vou excluir, vou anonimizar. Então, tá lá. Aí eu consenti. Eu, Bárbara, consenti a utilização dos meus dados. Beleza? Beleza. Qual é a minha legítima expectativa? Eu vou colocar o exemplo da farmácia, mas sem o exemplo agora, que daqui a pouco a gente volta para a farmácia. Qual é a minha legítima expectativa? Que os meus dados sejam utilizados dentro daquele contexto que eu passei, né? Caso não, qual é o contexto da violação? O que foi além daquilo que eu esperava? Nesse caso da farmácia, o que foi além? Eu entreguei para o teu convênio, eu entreguei para a tua seguradora seus dados. Não foi para isso que você me consentiu, né? Quais são os atores envolvidos? Quando eu consenti os meus dados na farmácia, eu consenti que quem fosse utilizar era quem? Era a farmácia e tão somente a farmácia. Mas quais foram os atores envolvidos nesse caso? A farmácia foi meu convênio. Isso foi explícito para mim? Foi informado? Não. Quais os dados você coletou? Na hora que eu cheguei lá no caixa, me pediu nome, RG, CPF, endereço, telefone, e-mail. Tá. Quais dados você compartilhou? Esse compartilhamento ele foi só nacional ou ele foi internacional? De qualquer forma, nacional ou não, a empresa que você passou os meus dados, que você compartilhou os meus dados, ele já estava adequado ao LGPD? Estava. O que você passou para ele? De fato, ainda que eu saiba, ainda que eu soubesse, né, que você fosse compartilhar, tinha necessidade de você compartilhar aquele rol todo que você me passou? A confidencialidade, né? Até em que ponto os meus dados estão protegidos? Pois é preocupante. E aí, a legítima expectativa, eu tenho uma expectativa no tratamento dos meus dados, o contexto da história que os meus dados vão ser tratados e utilizados para aqueles que detêm a coleta deles,
tem que atender integralmente a minha legítima expectativa. Tá? A professora Ellen, no slide anterior, tem uma passagem do livro dela, que foi trazido pela professora Laura e pelo professor Gabriel, que depois eu quero que vocês leiam. Ela deu um exemplo, e aí ligado à saúde ainda, e é bem bacana. E aí, quando a gente fala de exemplos ligados à saúde, a gente não está falando só de dados pessoais, nós estamos falando de dados pessoais sensíveis, que ele exige uma necessidade de proteção ainda maior daqueles dados, tá? Dados pessoais sensíveis também está descrito aonde, Bárbara? Artigo 5º, dá lá uma olhadinha, não tenha preguiça. Para aprender, tem que ter trabalho. Se não tem trabalho, tá por osmose. Por osmose, ninguém aprende. Tenho certeza que ninguém aprende. Então, o que ela fala? Fulaninho, eu vou voltar nesse cabeçalho maiorzinho nosso, no vermelho, porque eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio. O fulaninho estava passando mal e ele chegou num hospital. Ele falou assim, olha, eu tô passando mal e eu não sei o que é, enfim. O hospital pega, fala assim, olha, você precisa preencher aqui um relatório, enfim, que seja um cadastro. E aí tem lá as finalidades, olha, seus dados estão sendo coletados para arquivamento, enfim. Tudo bem? Eu consenti? Eu consenti porque eu preciso do meu atendimento médico. Ok. Aí o que acontece? Eu preciso do meu atendimento médico, eu consenti para a utilização daqueles dados, qual é a minha expectativa dentro desse hospital? Sair de lá ou curada ou com um diagnóstico, certo? Aí qual é a integridade, qual é a integralidade, integridade contextual? Então, assim, eu tenho os meus exames, eu estou consentindo que o médico tenha acesso aos meus dados anteriores, para ver se eu tenho algum problema médico, enfim, algum problema de saúde que já está nos meus dados cadastrais, dentro daquele convênio médico, por exemplo. Então, eu estou consentindo que ele tenha acesso a esses dados. Beleza, para quê? Porque eu quero ser curado e ok. O que acontece? Esse médico, ele não consegue chegar num resultado. Então, ele não consegue chegar no fechamento desse do meu problema. Ele não consegue dar um diagnóstico. Desculpa, já fugi da palavra. Ele não consegue fechar um diagnóstico. Ele pega esses meus dados e ele tem um amigo que ele tem certeza que vai conseguir ajudar ele. Certeza. Ele pega os meus dados e compartilha com esse amigo dele. E fala assim, olha, fulano, a Bárbara, ela deu entrada no hospital, ela tá com tais sintomas, só que eu não tô conseguindo encaixar diagnóstico nenhum. Você pode me ajudar? Aí o cara vai falar assim, não, beleza, vamos lá, vamos estudar, tal, tal. Eu a priori, pode ser que não tenha consentido, e aí é o que vai depender do quê? Da política de privacidade dos termos de uso da empresa, né? Pode ser que eu não tenha consentido a priori com que o médico compartilhasse meu dado com um médico de fora daquela instituição que seja para tentar encontrar um diagnóstico. Mas qual é a minha expectativa? Não é ser curada? Não é ter um diagnóstico fechado? Então tá ok. Então, assim, ele tá respeitando, no contexto, ele tá respeitando integralmente a minha expectativa, ok? Agora, esse mesmo médico, ele não encontra a solução, mas ele tem um amigo que trabalha numa indústria química, né, de medicamentosa. E ele fala assim, fulaninho, tô com os dados de uma pessoa aqui, eu não consegui encontrar o diagnóstico, na verdade a gente até encontrou, mas a gente não tá conseguindo ajudá-la com a medicação, e eu acho que, puta, é um dado que vai ajudar muito. Vocês vão conseguir criar novos medicamentos, novas linhas, enfim. Eu vou te passar esses dados, tá? Mas eu quero ganhar alguma coisa com isso. Tô te consentindo? Não, tô te entregando esses dados, compartilhando com você. Então eu quero oferir lucro. Ah, então me dá um cargo aí, me dá um desconto, me dá alguma coisa. Ele tá oferindo lucro com aquilo. Ao oferir lucro com os meus dados, a priori, no meu tratamento, foi para isso que eu dei, para isso que eu consenti a utilização de dados? Não. Então, isso não pode acontecer. Ele não está respeitando a integralidade contextual da minha legítima expectativa. Certo? Agora, no outro exemplo que a gente deu, falando, olha, ele compartilhou com o terceiro para tentar ajudar a encontrar o meu diagnóstico, é legítimo. É legítimo. Então, eu posso utilizar o dado. Aí a gente chega aqui no último quadradinho. Eu uso o dado. Eu utilizo aquele dado. Tudo bem? Então, lembrando, recapitulando.
o consentimento não é a única base legal para o uso, tratamento de dados, bem? Mas ele é, quando utilizado, ele tem que ser respeitado. Ele não é uma carta em branco na mão do controlador dos dados. Não. Né? Eu tenho agora o titular de dados que lute. Eu vou seguir, eu vou fazer o que eu quiser com os dados dele. Não, não. Então, respeitado todos os elementos do consentimento, dele ser livre, informado, inequívoco, não posso sair com dúvida. Não posso sair com dúvida. E se eu sair com dúvida, eu tenho que ter alguém que me sane essa dúvida dentro da empresa. Você está querendo esse dado para quê? Que finalidade é essa que eu não entendi? Tudo bem? E aí, tem todo esse caminho. Dei o consentimento, o meu consentimento é para alguma expectativa minha. Essa expectativa minha é legítima. Eu não estou te dando uma carta em branco para você utilizar os meus dados fora daquilo que eu quero, fora daquilo que eu espero, tudo bem? Para, enfim, utilizar-se, né? Para, enfim, a empresa utilizar. Eu espero que tenha ficado claro. Muito obrigada pela sua companhia, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês e até uma próxima.